Bom, vamos lá, dando prosseguimento agora, então. A segunda parte, a gente tinha iniciado no primeiro tempo, né? Agora vamos continuar as reações de eliminação, tá ok? Dando prosseguimento, então, pessoal, vamos lá, tá? Bom, a gente tinha visto já as reações de eliminação, né, com a desidrogenação. Se vocês repararam, como a gente citou, é a reação contrária da hidrogenação de alcenos. Se você pegar um alceno e hidrogenar, vai formar um alcano. Se pegar um alcano desidrogenar, formará um alceno. É só a reação inversa, né? Calor e catalisador utilizado. Sempre bom perguntar, o que é um catalisador numa reação química mesmo, pessoal? Qual o papel dessa substância? Ele acelera, não é? A reação. Acelera a reação. Muito bom. O catalisador gera produtos? Não. Não, né? Ele é totalmente recuperado ao final do processo. Maravilha, então, né? Dito isso, a gente prossegue. Vamos ao nosso próximo slide, então, tá? Pergunta, tudo bem até aqui, gente? Sem problemas? Tô tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá, tá? Bom, já falamos sobre isso, tá? Vamos, então, agora à desidratação intramolecular de álcool. Bom, pessoal, agora a gente começa a trabalhar com a desidratação, ou seja, a retirada de água, tá? E especificamente dessa classe de substâncias orgânicas aqui, o álcool. Só que existem dois tipos de desidratação. A intramolecular, que a gente vai ver agora, e a intermolecular, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? O que seria uma reação de desidratação intramolecular? Então, a pergunta. Entre moléculas? Entre moléculas seria intermolecular, o que a gente vai ver depois. Intermolecular, entre moléculas, intramolecular. O que está dizendo assim o estudo, a chamada etimologia da palavra, né? Estudando a palavra aqui, intramolecular. Ninguém? Interação? Não entendi, Glória, que você falou. Saiu um mascado no final. Interação entre as moléculas? Mas aí seria a inter, né? A interação entre as moléculas, você pegaria moléculas, né? E elas iam interagir entre si. Seria uma interação, seria intermolecular. A intramolecular seria dentro da própria molécula, certo? Tá? Seria dentro da própria molécula, tá? Aqui só um comentário, né? Facilidade de sofrer desidratação maior em álcool terciário, depois em álcool secundário e por último álcool primário, tá? Só a gente vai comentar, vai voltar a comentar isso aqui daqui a pouco. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse álcool, certo? Para a gente entender o que é esse tal de intramolecular que ele fala aqui. Primeiro eu gostaria de saber o nome do álcool. Dois metil 2-metil. propano 2-ol? Perfeito. 2-metil-propan-2-ol, certo? De novo, se você não quiser colocar o 2 para a posição do metil, nesse caso pode, né? Porque a única posição possível para o grupamento metila é a 2. Se ele passar para as pontas, isso aqui já vira o but, certo? Então, poderia chamá-lo simplesmente de metil-propan-2-ol, certo? Ou como vocês falaram, 2-metil-propan-2-ol. Mas desnecessário o 2 aqui, tá? Olhando para esse tipo de álcool aqui, e se ele vai sofrer uma desidratação, ó, só a primeira palavra aqui, desidratação, significa que você vai retirar o que dele? Desidratar é retirar o quê? Água. Água, certo? Desidratar é retirar água. Se é uma desidratação intramolecular, significa que dentro de uma única molécula, ou melhor, de uma mesma molécula, você vai ter que retirar uma molécula de água. Ó, não está marcado aqui o hidrogênio e a hidroxila, certo? Se você pegar esses dois aqui, hidrogênio desse carbono e a hidroxila desse, você não vai estar retirando uma molécula de água do próprio álcool? Ou alguém não está enxergando isso? Pera, repete, pronto. Olha só, se eu olhar esta molécula, só ela, e dela retirar uma molécula de água, ó, posso tirar essa hidroxila e posso tirar um hidrogênio, não posso? Se eu tirar uma hidroxila e um hidrogênio, eu não estou tirando água? Olha lá. OH com H forma H2O, certo? Então, uma desidratação intramolecular é quando você pega uma mesma molécula e dela, só dessa molécula analisada,
você retira uma molécula de água. Você retira a água desse composto, certo? Vou continuar explicando, só vou colocar as condições do meio, tá, pessoal? A desidratação intramolecular acontece na presença de... Quem é esse ácido, pessoal? H2SO4. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Lá do bom e velho primeiro ano, né, a primeira série do ensino médio, o ácido sulfúrico é um ácido forte, médio ou fraco? Forte? Forte. Como é que eu sei a regra para saber se um ácido é forte, médio ou fraco? No caso dos oxiácidos, né? Que são ácidos que têm oxigênio na forma. Número de oxigênio menos número de hidrogênio? Se é maior que um é forte. Número de oxigênio menos hidrogênio. Como é que é, Alexandre, depois? Você aqui ia continuar? Pode falar. Se der 1 igual a neutro, maior que 1 é forte, menor que 1 é fraco, não era? Só vamos dar uma melhorada da informação. Se você fizer a subtração, como você falou, do oxigênio pelo hidrogênio, olha lá, 4 menos 2 nesse caso, dá quanto? 2. Se der 2 ou acima de 2, essa diferença, seu ácido é forte. Se der 1, seu ácido é médio, moderado ou semi-forte, certo? Se der 0, seu ácido é fraco. Cuidado com as exceções, porque elas existem. Mas vamos deixar esse assunto quando ele voltar no terceiro ano ou agora em equilíbrio químico, tá? Voltando para a nossa questão. Bom, sabemos que desidratar é tirar uma molécula de água. Uma desidratação intramolecular é tirar uma molécula de água da própria substância. Olha só. Na presença de ácido sulfúrico concentrado nessa temperatura aqui, depois a gente volta a comentar. O que vai resultar se eu tirar uma hidroxila e um hidrogênio? Né? Tirei a água, tá aqui, ó, tirei uma molécula de água. O que restou para a estrutura? Restou a formação de uma ligação dupla, porque esse carbono perdeu o hidrogênio, esse carbono perdeu a hidroxila. Então, agora, entre eles, vai ter que formar uma ligação dupla, né? Para que as valências dos carbonos voltem a ficar conforme diz a regra, que o carbono é tetravalente. Então, olha só, a desidratação intramolecular de um álcool gera sempre um alceno. Olha lá, forma uma ligação dupla. Você retirou uma molécula de água desse álcool. Primeira pergunta. Todo mundo entendeu o que vem a ser só uma desidratação? Desidratação. Entendemos que é retirar água? Sim, professor. Entendemos que uma desidratação intramolecular, você tira uma molécula de água de uma mesma substância, ela não reagiu com ninguém. Ela mesma perdeu uma molécula de água. Entendemos isso? Sim. Beleza. Então, voltar ao conceito aqui, ó. A desidratação intramolecular de álcool é feita na presença de ácido, geralmente o ácido sulfúrico, certo? E ele bastante concentrado, numa temperatura que varia entre 170 a 180 graus. Sabe por que você está falando temperatura? O que vai ser importante agora? Vai ser a diferença na temperatura para o próximo tipo de desidratação que a gente vai ver no próximo slide. Resumo da história. Desidratação intramolecular de um álcool produz um alceno, certo? E ela é feita na presença de ácido sulfúrico concentrado, na temperatura equivalente entre 170 a 180 graus. Fica variando nessa faixa, entre 170 a 180 graus. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta? O senhor pode repetir de novo? Como é que é, senhorita? Não quer ajudar? O senhor pode repetir a explicação de novo? Posso. A desidratação intramolecular acontece quando você pega uma molécula de álcool e dela você retira a água. Como retirar a água? Tira a hidroxila do carbono, que tem a hidroxila, certo? E tira hidrogênio de um dos carbonos vizinhos. Tirei. Se eu tirar uma hidroxila desse hidrogênio e uma hidroxila desse carbono, perdão, e um hidrogênio desse carbono, o que você tirou aqui? Água. O que restou? Restou só essa estrutura que está em negro aqui, certo? Está em preto aqui. O que vai formar? Uma ligação dupla entre os carbonos. Essa ligação dupla caracteriza agora, deixou de ser álcool e virou um alceno. Então, em um rápido resumo, a desidratação intramolecular de um álcool produz sempre um alceno. Porque os carbonos que tinham a hidroxila e o hidrogênio, entre eles agora, formam uma ligação dupla. Ela sempre acontece nessa temperatura de 170 até 180 graus, geralmente aparece 170, na presença de ácido sulfúrico concentrado. Ele é o catalisador do processo. Tudo bem? Ok. Beleza. Pessoal, lembra que em Química Orgânica aquelas perguntas que sempre voltam, né? Se eu perguntar para vocês, cite um bom agente oxidante.
Qual seria a resposta? Tive pela passada, né, professor? Mas esqueci. Exatamente, aulas passadas. Cite um bom agente oxidante. Quem que a gente sempre mostra como agente oxidante na química orgânica? Aquele sal lá com potássio. Vou botar a fé que é KMNO4. KNNO4, perfeita resposta. Tá? Cite um bom agente redutor. Vimos a aula passada também. É o hidreto de alumínio e lítio, certo? Se o cara te fala, cite um bom agente desidratante, você vai falar ácido sulfúrico, H2SO4. Porque ele é o ácido utilizado para fazer a desidratação, ou seja, a retirada de água de uma molécula de álcool. Tudo bem? Ok, prof. Beleza. Voltando para esse quadradinho, esse retângulo aqui de cima, certo? Ó, facilidade de desidratar. O álcool que mais consegue desidratar é um álcool terciário, seguido pelo secundário e depois por um álcool primário. Em outras palavras, o cara coloca para vocês. Dos álcools abaixo, qual tem maior tendência em sofrer desidratação? Você vai na alternativa que apresenta um álcool terciário, tá? Esse álcool aqui é terciário? Olha lá, hidroxila ligada a carbono terciário, é um álcool terciário, ou seja, tem uma grande facilidade de desidratar. Se eu comparasse ele com o etanol, qual dos dois, o etanol ou esse álcool, teria maior facilidade de desidratar? Esse. Por quê? Porque é álcool terciário Ele é álcool terciário. E o etanol é o quê? secundário. Secundário. Isso quer dizer que o álcool secundário e o primário não sofrem desidratação? Sofre, certo? Mas o cara que mais sofre desidratação é o álcool terciário. É tipo uma ordem crescente, uma ordem decrescente de reatividade. O álcool terciário desidrata mais fácil que o secundário mais fácil que o primário. Tudo bem? Beleza, prof. Beleza. Então, nós vimos aqui que a reação desse álcool intramolecular acontece na presença de ácido sulfúrico e é importante que eu grave a temperatura. Vocês vão ver na questão que às vezes o cara fala só a temperatura, você vai ter que saber que tipo de reação é. A intramolecular de álcool, qual é geralmente a faixa de temperatura que o cara te apresenta? 170. Até aproximadamente quanto? 180? 180, certo? De 170 a 180. Geralmente o cara te coloca 170, mas você já está avisado que pode aparecer 180. Tudo bem? Tranquilo, professor. Professora, Pois não, pergunta. É a temperatura que vai regular se é intramolecular ou intermolecular? Matou a charada, Alexandre. É a temperatura, porque o resto é tudo igual. Certo? Então, como o Alexandre citou aí, ó, é ela que vai regular. Se a temperatura for alta, 170 a 180, você está diante de uma intramolecular. Para exemplificar melhor, certo? Antes de prosseguir, gente, uma informação importante para a intermolecular. Tá vendo essa molécula de álcool aqui? Certo? É uma molécula de um álcool. Primeira pergunta, primário, secundário ou terciário? Terciário. Desculpa, viajei. Secundário. Beleza. Vai sofrer desidratação? Vai. Mais ou menos que um álcool terciário? Menos. Mas vai sofrer. Resumo, qualquer álcool vai sofrer desidratação. Só que o terciário é o que mais reage. Depois vem o secundário, por último o primário, certo? Mas vamos observar melhor a molécula desse álcool aqui, certo? Olha só, tem OH ligado a esse carbono, tá? Mas eu pergunto para vocês, além do OH, para sofrer uma desidratação, certo? Na presença de ácido sulfúrico, ele tem que também perder hidrogênio. Que hidrogênio que ele vai perder, gente? Olha que eu tenho uma coleção fantástica de hidrogênio. Ele pode perder esse daqui, o hidrogênio do próprio carbono da hidroxila? Pode perder esse cara? Pode. Se perder, vai ter um problema, porque os demais carbonos vão continuar com a mesma valência, não vai dar reação. Então ele vai ter que perder hidrogênio de um dos carbonos vizinhos, certo? Para poder formar a ligação dupla. Concordam comigo? Essa condição é por conta daquelas condições para ocorrer uma reação? Como assim? Melhor a pergunta, Isadora.
Condições O pra- fato de não poder perder o hidrogênio no carbono em que está ligado ao hidroxila Hum. é por conta daquelas condições para que ocorra uma reação? Vamos dizer assim que tem a ver, mas na verdade acontece o tal de impedimento reacional, porque se esse hidrogênio for embora junto com a hidroxila, eu não vou ter lugar para colocar a ligação dupla, a não ser que eu encaixasse outra substância. E na eliminação eu só posso tirar, não posso colocar ninguém, tá? Porque não haveria formação de dupla nem aqui nem aqui, porque os demais carbonos estariam com as valências completas. Eles não iriam precisar fazer uma nova ligação. Então, há um impedimento reacional. Não dá para ser esse hidrogênio aqui, porque senão vou ter que trocar o hidrogênio por alguma coisa, e isso não pode acontecer. Tem que perder todo mundo. Então, o hidrogênio que vai ter que sair vai ter que ser um dos hidrogênios do carbono vizinho. Só que eu pergunto para vocês, que carbono vizinho? Para este exemplo, o da esquerda ou o da direita? Tanto faz? Direita? Ó, na direita, nós temos ele ligado a 2 hidrogênios e um carbono. No da esquerda, temos ele ligado a 3 hidrogênios, certo? Então, prestem atenção na seguinte regra, tá? Um deles vai se formar em maior quantidade, ou a dupla forma aqui ou forma aqui. O que vai acontecer, certo? A desidratação é o que é... Bom, isso aí a gente já sabe. Então, é o que interessa. A regra de Zaitsev, certo? O hidrogênio que sai é o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Ó, você tinha 2 carbonos, tá? Vou voltar do jeito que estava. 2 carbonos, certo? Tem esse carbono aqui da esquerda, tem esse carbono aqui da direita. O hidrogênio que sai é do carbono menos hidrogenado. O que é o carbono menos hidrogenado? É o carbono que tem menos hidrogênio. Esse carbono aqui tem 1, 2, 3 hidrogênios. Esse carbono aqui tem só 2 hidrogênios. Então, ó, eu vou tirar hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Para este exemplo, é esse carbono aqui que vai perder hidrogênio, certo? Se é esse carbono aqui que vai perder hidrogênio junto com a hidroxila, eu vou tirar uma molécula de água, formando no final esse composto aqui, ó, que vai formar uma ligação dupla aqui, e a hidroxila e o hidrogênio vão formar água no final. Deu para entender? Perguntas? Deu, assim. É raro aparecer, mas se aparecer, certo? De que lado eu tiro hidrogênio? Do lado que eu tenho o carbono menos hidrogenado, certo? Menos hidrogenado, ou seja, o carbono tem menos hidrogênio ligado a ele. Uma outra maneira de ver é do lado que a cadeia carbônica for maior. Olha só, para esse lado aqui a cadeia carbônica é maior, certo? Tem mais radical. Desse lado aqui só tem um. Tirando o carbono do meio, só tem um carbono, esse lado aqui tem 2. Mas eu sempre observo o carbono que tem menos hidrogênio. Tem menos hidrogênio é que vai perder hidrogênio. E aqui vai formar uma ligação dupla, certo? Liberando água no final. Essa regra é importante saber. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, vamos prosseguir. Desidratação intermolecular. Se na intra acontece dentro da própria molécula, na inter acontece entre moléculas, entre 2 ou mais moléculas. Vamos dar um exemplo melhor. Exemplo 1, certo? Está aqui o nosso bom e velho etanol, reagindo com uma outra molécula de etanol, certo? Quais as condições do meio? Ácido sulfúrico concentrado, mas notem a temperatura. Ela é de quanto agora? A temperatura está marcada em 140 graus. É igual ao exemplo anterior? A temperatura lá também na intra era de 140? Não, Era de quanto? 170. 170. Podendo variar até mais ou menos quanto? 180. 180, certo? Olha só, pessoal, na intermolecular, a temperatura geralmente é 140 graus, podendo variar agora para baixo, até 130. Então, se fica entre 130 e 140, você está diante de uma desidratação intermolecular. E como matou a charada lá atrás o Alexandre, o que vai diferenciar uma da outra é a temperatura, certo? Rápida análise. Temperaturas mais altas, 170, 180, acontece a intramolecular e forma alceno. Temperaturas mais baixas, 130 a 140 graus, acontece a intermolecular. Você vai tirar uma molécula de água entre 2 álcoois. Vamos voltar, por exemplo? Tem uma hidroxila aqui, tem uma hidroxila aqui. Agora eu tenho que tirar a hidroxila de um com o hidrogênio do outro. Olha só.
a hidroxila de um álcool com hidrogênio do outro álcool, você tira literalmente o quê? Uma molécula de água. E você libera água no meio. O que restou? Restou esse oxigênio e o restante da cadeia carbônica para formar esse composto aqui. A água está liberada. Entenderam o que aconteceu? Dúvidas? Sim, professor, acho que está de boa. Peguei duas moléculas, tá? Só para reprisar. Tirei a hidroxila de um, o hidrogênio do outro. Uni as duas cadeias, porque essa parte foi embora. Essa parte foi embora e formou água. O que restou formou um composto. Pergunto para vocês: formou um alceno também ou não? Não. Não. Formou que função? Que Um função é éster. essa? Éter. Éter. Então, olha só. A desidratação intermolecular forma éter. Tudo bem? Ok. Pergunto: alguém sabe o nome desse éter? Etanoato de etila. Aí você deu nome para éster, que é parecido também, mas não é um éster. No éter, você pega a menor cadeia ligada ao oxigênio, no caso, tanto faz, elas são iguais, e chama de ox. Então, seria um etox-etano. Ou, na nomenclatura usual, um éter dietílico. Éter dietílico, certo? Que é também chamado, nos meios comerciais, de éter sulfúrico, porque ele vem da desidratação com ácido sulfúrico. Tudo bem? Sim. Beleza, então vou fazer algumas perguntas. Aonde a temperatura é mais alta? Na desidratação intramolecular ou na intermolecular? Intra. Intra. Aproximadamente, qual é a faixa de temperatura na intra? 170. 170 ou 180. Maravilha. Qual é o produto formado na intra? Produto Alceno. orgânico, evidentemente. Alceno? Alceno. Maravilha. Qual a faixa de temperatura da intermolecular? 130. 140. 40. 150. 130 a 140. Perfeito. Qual é o produto formado na intermolecular? O produto orgânico. Éter. Éter. Maravilha. Cite um exemplo de um bom agente desidratante na química orgânica. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Tudo bem? Tranquilo, professor. Beleza. Então, pessoal, exemplo 2. Colocar esse álcool aqui, que é o mesmo de cima, que é o etanol. Só que agora reagindo com esse álcool aqui, ó. Gostaria de saber o nome dele. Vocês deram o nome para ele lá atrás. Toda hora ele aparece. Etanol? Esse segundo aqui, ó. Esse é o etanol, perfeito. Esse segundo aqui, ó. Quem é ele? 2-metil 2-metil. propano 2-ol. Isso, 2-metil-propan, né? Tiro o, a vogal de ligação, 2-metil-propan 2-ol. Maravilha. Também chamado de álcool tebutílico, beleza? Eu vou ter que fazer uma reação de desidratação, certo? Intermolecular. Então, as condições do meio são essas. Os senhores concordam? Sim. Sim. Qual o produto formado? Vou melhorar a pergunta. É Quem é que eu triângulo. tenho que tirar de um, quem é que eu tenho que tirar do outro? A hidroxila da esquerda e o hidrogênio da direita. Pode ser isso? Pode. Pode. Beleza. Vai liberar água, os senhores concordam? Aham. Sim. Beleza. Além de água, o que vai ser formado lá? Éter. 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 E como é que vai ser a estrutura desse éter? Etoxi. Eu ia falar tebutil, mas não tinha Vou certeza. dar uma Etoxi. ajuda. Vai ser isso daqui, Alexandre? Exatamente. Porque eu peguei essa parte daqui do nosso glorioso álcool, certo? Tá aqui. E uni com essa outra parte aqui. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Liberou água no meio. Essa seria a resposta de vocês numa questão de vestibular dissertativa? Seria. Beleza. Só que ela estaria incompleta. Até aí tá certo. Tá tudo certo. Existem mais 2 compostos formados. Os senhores conseguem me dizer quais são? Acho que estaria relacionado ao ácido sulfúrico, não sei. Não, ele só entraria como catalisador do processo mesmo, só como agente desidratante. Mas olha só, pessoal, são 2 álcools diferentes, vocês concordam comigo? Sim. A desidratação entre a molécula deles daria isso.
Só que também aconteceria a desidratação entre moléculas só do etanol e entre moléculas só do metilpropanol, tá? do metilpropandoisol. Então, se eu tirasse só de duas moléculas iguais de etanol e duas moléculas iguais desse, eu teria mais dois produtos. Olha lá, só do etanol formaria isso. Só do metilpropandoisol formaria isso daqui. Então, se for uma questão dissertativa com moléculas de álcools diferentes, olha lá em cima o álcool era o mesmo, vai formar um éter só. Mas se for entre álcools diferentes, você já sabe que você vai formar 3 produtos orgânicos fora a água. O principal, que é a retirada de água entre as duas moléculas diferentes, e depois entre as moléculas iguais. Etanol reagindo com etanol, metilpropandoisol reagindo com metilpropandoisol. Entenderam? Ô, prof, eu não Não entendi. entendi. Não entendi nada. Vamos lá. A parte de cima, todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Só que eu não posso esquecer que no meio reacional eu tenho milhões de moléculas desse cara e milhões de moléculas desse daqui. Então, além de reagir entre si, ele vai reagir com ele mesmo e ele vai reagir com ele mesmo. Olha a parte de cima, pegando o exemplo aqui do etanol. Essa reação também vai acontecer aqui embaixo, porque eu tenho outras moléculas de etanol para reagir, certo? A reação dessa molécula com uma outra molécula dela também vai acontecer, porque eu tenho várias moléculas dela para reagir. Então, vai formar 3 produtos, certo? Aquele que você já viu logo de cara, que é a reação entre moléculas diferentes, entre as mesmas moléculas, ou seja, etanol com etanol, igual a parte de cima, vai acontecer também. E entre o metilpropandoisol e o metilpropandoisol, ou seja, tirar a molécula de água entre duas moléculas de um mesmo álcool, certo? Então vai haver a formação desse cara aqui também. Professor, Pois não. e quando que eu sei que eu vou colocar no exercício a resposta curta, grande? Tipo assim, como é que eu vou saber se eu vou fazer reação entre eles mesmos? Entende? Se for uma questão dissertativa e o cara te falar que existe intermolecular entre álcools diferentes, além do éter formado pela união dos dois álcools diferentes, você também vai colocar os outros produtos utilizados, certo? Certo. E Só se se ele ele for disser que muito específico de falar, quero a formação somente de moléculas de álcools diferentes. Te avisou que só quer ela. Se ele te deu as condições no meio por questão aberta, olha para o tamanho do espaço que o cara te dá. É uma boa dica, certo? Você vai ter que montar a ação com todo mundo. Pessoal, prova dissertativa tem que prestar atenção no que está sendo perguntado, certo? Às vezes você fala, matei a questão. Tem alguma coisa por trás. Às vezes ele te dá uma informação no texto. Monte a reação e mostre os 3 produtos orgânicos formados. Você fala 3? 3, ó. 1, 2, 3. Ele te deu uma dica na questão. Como ele pode não falar nada. Falar que em um meio reacional, a gente vai ver exemplo lá na frente, foram colocadas moléculas de etanol e de álcool T-butílico. Monte a reação de desidratação na temperatura de 140 graus. Você falou que é intermolecular. Certo? Ah, mais uma. Ele pode falar para você montar a intermolecular e a intramolecular. Você montaria mais reações. Pergunta, Alexandre. Se ele falar que é uma reação feita por um mol de cada, assim, espaço hipotético de um mol de cada ácido, eu vou assumir que eu faço só uma reação? Não, porque 1 mol você tem quantas moléculas de cada álcool? 6,02 vezes 10 a 23. Se ele falasse uma molécula de etanol com uma molécula de álcool T-butílico, aí está te falando que só é possível um tipo de reação. Mas é uma molécula com uma molécula. Praticamente impossível de fazer em laboratório. Não tem como você isolar uma molécula com outra molécula. Tem laboratório difícil de partículas. Entendeu a jogada? Pode crer, valeu. Tá? Então, prestando atenção nas condições. A intermolecular entre álcool diferente, no mínimo você monta 3 produtos orgânicos. Fora a água, que não é orgânico, certo? Você monta a reação entre eles e a reação com o próprio álcool. Tá aqui, ó, etanol com etanol. E aqui, álcool isopropílico com álcool isopropílico. Ok? Ok. Fazer uma pergunta para vocês aí, pessoal. Quem pretende prestar USP? Tem alguém? FUVEST? Eu. Tá, então. FUVEST, segunda fase, fique atento com reações orgânicas. Tá? Malvado. Só Alexandre se manifestou. Alguém pretende prestar Unicamp? Ninguém?
Beleza. Alguém pretende Federal do Paraná, o FPR? Eu. Opa, Talvez. quem? Glória falou, Alexandre talvez. Não, Não foi Gabriela. agora, Gabi. professor Perdão, Gabriela. foi Gabi. Eu vou ler agora para trás. Foi você, Gabi. Olha só, Federal do Paraná também envolve questões dissertativas na segunda fase. E se a tua área envolver química, né, questões como essas estarão lá, certo? Alexandre e Gabi falaram aí até agora, né? Começando pela senhorita. Você pretende fazer vestibular para que área, Gabi? Se não quiser falar, também não falar, professor, não quero falar. Mas se quiser falar, pode. Pro direito. Direito, ou seja, uma segunda fase na UFPR, por exemplo, não cairia a química. Na primeira fase cairia, certo? Na primeira fase cairia. Na primeira fase, questão objetiva. Alexandre, vestibular para quê? Se quiser falar, também não precisa. Se eu fosse fazer, seria física. Física, beleza. Bom, segunda fase, né, de uma USP, né, cai tudo, que agora mudou o esquema lá, todo ano eles mudam, né, cai tudo, segunda fase, não importa a área, cai tudo. Então, só para lembrar, pessoal, se você for fazer segunda fase, né, se tem 3, mas tem mais vestibulares no país, que envolvam questões dissertativas, eu tenho que prestar atenção no tipo de questão que o cara vai me dar. Né? Uma questão como essa, por exemplo, não gosto de usar esse nome, porque na verdade não existe no vestibular, né? Para ver se você está atento ou não, mas é aquela famosa questão pegadinha, tem uma pegadinha na questão, não é pegadinha. Ele quer saber se você entendeu o que foi perguntado no texto, certo? Ele te deu 2 álcools diferentes, então poderá haver a formação de 3 produtos diferentes. Se for questão objetiva, vocês vão ver pelos exercícios, é mais fácil de ver a resposta. A resposta está te entregando o que ele pediu. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Beleza, vamos treinar, que é a melhor coisa que existe, tá? Começando por esse exercício aqui, ó. Da apostila de vocês, quem não tem problema. Semana que vem já vai estar na mão, né? É só prestar atenção no que ele te perguntou. Tá na página 428 da apostila 4, tá? Aqui, ó. Desenvolvendo habilidades, exercício 2. Tá colocado aqui do lado. Pela reação entre o cloreto de metilmagnésio com o composto A e posterior hidrólise, obtém-se o propan-2-ol. O composto A é... Gente, será que sem montar equação nenhuma eu consigo chegar na resposta? Ou não tem como? Acho que dá, professor, porque... Peraí, Diga. vamos propor 2-ol. E daí, que tipo de álcool o propan-2-ol, Alexandre? Primário, secundário ou terciário? Ele é um álcool secundário. Secundário. Maravilha. Álcool secundário. Cloreto de metilmagnésio. Acabou de te dar um tipo de composto organometálico. O senhor concorda? Os senhores concordam, aliás? Sim. Então, eu vou ter que reagir um composto de Grignard para formar um álcool secundário. Quem é que forma álcool secundário nos compostos de Grignard? Qualquer aldeído. Qualquer aldeído, inclusive metanol? Não, menos metanol. Menos o metanol, né? Então, qualquer aldeído menos o metanol forma álcool secundário. Os senhores concordam? Ninguém respondeu, acho que estão com a dúvida. Sim. Então, das alternativas que eu tenho que ir num aldeído, certo? Pode ser a letra A? Não. Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Não? É um aldeído, mas isso aí É um aldeído, mas é o metanol. E metanol forma que tipo de álcool? primário. Primário. Fiquei entre a D e a E. E aí? Então, eu vou supor que porque tem propan. Propan-2-ol. Não, eu vou supor que seja etanol, porque ele vai adicionar um radical do Grignard, então vai aumentar provavelmente um carbono na cadeia principal, então etanol. Perfeito, Alexandre. Podia ser uma pegadinha aqui. Você vai de propanol, vou no propanal, né? Não posso esquecer que tem coisa que vem do cloreto de metilmagnésio, certo? Então, transformando isso daqui numa resposta, montando a equação que o cara pediu, né? Já que ele pede para você montar a estrutura, né, do composto formado, que é o propanol, não é verdade? O que vai acontecer agora? Reação com seu cloreto de metilmagnésio, fazendo uma forma simplificada, certo? Olha lá, regendirina está aqui. O que vai acontecer? Retirada de água da hidroxila, né? Você voltar a ser o que ela. Então, eliminando esses grupos, o que é que você vai ter? Você vai ter essa estrutura aqui, ó. Beleza? Sim, professor. Alguém não entendeu?
Tranquilo, Alguém professor. está com dúvida? Até agora tá de boa. Tá de boa? Entendendo o que aconteceu? Se vocês pegarem lá atrás, tem essa mesma reação, certo? Só que começando por esse cara até chegar lá no final, tá? Então, a melhor resposta seria, né, etanol, a letra D, tá? Cuidado com a pegadinha aqui, ó. Ah, vai ter que ser aldeído, propanol, propanol. Mas peraí, tem que lembrar que uma parte do álcool formado vem do composto de Grignard. Beleza? Beleza. Ok, então, prosseguindo, deixar para vocês pensarem nessa, estou esperando a resposta. Tá, pessoal, ó, só a Isabela vai precisar sair agora, ela vai iniciar a chamada. Então, ninguém mais escreve no chat, porque senão depois vai ficar difícil achar o nome dela, tá? Então, ela vai colocar o nome dela agora na chamada, ninguém mais utiliza o chat fazendo esse favor, tá? Depois, no final, a gente faz a chamada. Não utiliza mais o chat nesse momento, faz a pergunta com o microfone. Tá ok? Obrigado. Beleza. Professor, eu aposto que é a letra C. Letra C, mais alguém? 1 minuto, prof. Ok. Acho que é C também. C também, maravilha. Eu também acho que é C. Dito isso, né? Podemos fazer a questão? Sim. Então, vamos começar lá. Ó. Te deu a reação. Tá aqui o meu glorioso aldeído, certo? Reagindo com o composto de Grignard. Já deu para sacar que o aldeído, que não seja o metanol, vai ter que te formar que tipo de álcool aqui? Secundário. Secundário, certo? Vamos às alternativas possíveis. Já tem 2 carbonos na cadeia, né, do aldeído. Tem mais 2 carbonos na cadeia do meu composto de Grignard. Já dá para adivinhar até a resposta, né? O problema é a posição da hidroxila, tá? Então, você vai ter isso vindo do aldeído, certo? Vai ligar a cadeia carbônica que veio do seu composto de Grignard, certo? E lá em cima, você vai ligar a hidroxila da posterior hidrólise com a água. Que álcool que formou aqui? 2-butanol. Melhor resposta, então, né? 2-butanol, ou como a gente prefere hoje, certo? Butan-2-ol, mas era um vestibular mais antigo, né? A melhor resposta, então, ficou a letra C. Tudo bem? Tudo ok. Beleza. Olha só, pessoal, você vê que não, como a pergunta era direta, não montou intermediário, não montou nada. Ele quis saber a resposta. Você pegou a cadeia do aldeído, uniu com a cadeia do seu organometálico. Colocou no oxigênio da dupla o OH para formar o álcool e você tem a estrutura do composto. Né? Não era uma questão dissertativa, não pediu tudo isso, você montou a reação. Tudo bem? Sim. Então, próxima questão, começando pela letra 2. Letra 2 não, né? Número 2. Dada a equação abaixo, assinale a alternativa que corresponde à substância X. Pessoal, que reação que é essa, hein? Eliminação. Eliminação de que tipo? A eliminação que está acontecendo aí? Uma Desidratação. desidratação. Isso, de Ácido álcool. concentrado, calor. Só que não te deu a temperatura. Mas tem como saber? 170, 180. É de hidrogênio, né? Não é de hidrogênio? Você formou um alceno, certo? Sim. Fez aqui uma reação de desidratação. Quem está te entregando aqui? Um ácido sulfúrico, certo? Você formou um alceno, isso aqui é uma desidratação de álcool. De que tipo? Intra ou intermolecular? Intra. Intra, certo? Então, ó, para você chegar na estrutura, você tinha isso. Estou colocando a parte de cima simplificada, certo? Condições do meio. Ácido sulfúrico, se é intra, 170 graus. Então, o que eu tenho que fazer com esse alceno? Voltar a hidratá-lo, ou seja, colocar uma hidroxila e um hidrogênio. Então, você vai ter isso. Você chegou no álcool original. Que álcool é esse aqui? Nome dele?
Etanol. Etanol. Melhor resposta seria a letra Peraí que eu buguei. Calma. Sim. L. C. letra C, né? A primeira que não poderia ser seria um aldeído, ó. Seria um aldeído. Letra C, ó. Beleza? Melhor resposta, letra C. Tudo bem? Ok. Tranquilo, Vou pensar professor. na 3. Não tirei nada da questão, tá? Tá exatamente igual. Ela só tinha 4 alternativas, o cara só te falou isso. O resto é com você. Professora, bota fé que vai formar a letra D. Letra D? Letra D. Beleza. Letra D de dado. Mais alguém? Podemos resolver? Vai? Então vamos lá. Desidratação do butanol. Mas qual? O cara não falou. Não falou condição reacional. Não falou temperatura. Como é que eu vou saber qual? Alguém tem alguma ideia? Pelas alternativas? Pelas alternativas. Matou a charada. Questão objetiva, olha para a alternativa. Olha só, desidratação. Eu sei que só pode formar duas coisas. Se for a inter, forma alceno. Se for a inter, forma o quê? Éter. Éter. Então vamos lá. Butanal pode ser resposta? Não. Não. Que função é butanal? Função. Aldeído. Aldeído. Tá fora. Letra B. 2-metilpropeno. Pode ser resposta? Não. Ó, é alceno, né? Mas metilpropeno vindo do butanol, ele não tinha ramificação, certo? Buteno 2, pode ser resposta? Pode. Pode. Um buteno pode ser resposta? Pode. Pode. Então, a melhor coisa é você montar a estrutura. Tá aqui o 1-butanol ou butanol. Todos concordam? Sim. Sim. Vou fazer a desidratação dele para formar alceno. Já vi pelas alternativas. Intra ou intermolecular? Intra. Intra. Na intra, a temperatura tem que ser mais elevada, certo? Certo. O que vai acontecer aqui? Vai sair a hidroxila e formar uma ligação dupla. Então, vai sair a hidroxila, vai ser hidrogênio e formar uma ligação dupla aqui. Vocês concordam? Olha lá, ó. Formou a ligação dupla. Não esqueçam da água no final. Como é o nome do composto formado? 1-butano. Melhor resposta para a questão 3, letra D. Tudo bem? Pensando rapidamente na 3 para a gente fechar. Perdão, na 3 não, na 4 para a gente fechar. C? C. Mais alguém? Acho que C também. C também. Sim. Mais alguém? C também. Então, a gente já sabe daquela regra, né? Carbono terciário mais reativo que secundário de reativo que primário. Ó, só não mostrei lá atrás, mas seria basicamente por isso, já que ninguém me perguntou, né? Tem a ver com a carga negativa do carbono. Olha só o carbono terciário. É uma carga negativa com uma carga positiva. Ele não consegue segurar esse hidrogênio, vai embora com mais facilidade. No secundário, são duas cargas negativas com uma carga positiva. Ele segura com mais facilidade. No terço, aqui, ó. No outro lá, você tem 3 cargas negativas, certo? 3 cargas negativas. 3 cargas negativas no primário, certo? Então, segura com mais facilidade ainda. Por isso, o terciário sai com melhor facilidade. A melhor resposta é a letra C. Muito difícil o cara perguntar isso, ele quer saber a sua ordem de reatividade. Certo, pessoal? Bom, fazendo a chamada agora, para os senhores serem liberados para a próxima aula. Semana que vem, a gente prossegue. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Pro. Até mais, gente. Tchau, professor. Bom final de semana. Até semana que vem. Obrigado. Vamos